Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, o versículo de número 9 ao 13. Os irmãos encontraram, hein? Minha Bíblia traz o título A Vocação de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: Segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e assentaram-se à mesa com Jesus, os seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, se você quiser depois anotar aí na sua Bíblia, algumas Bíblias já têm até anotado no cabeçalho da leitura, esse texto também se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, versículo 14 e 17, e também em Lucas, no capítulo 5, versículo 27 ao 32. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos dito que os evangelhos, eles vão se completando, eles vão acrescentando informações e enriquecendo para nós o conhecimento daquilo que estamos buscando entender. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos aprender, irmãos, que Mateus ele é um homem que não é tão simples. Alguém, quando fala dos discípulos e dos apóstolos, dizem que eles eram homens sem leitura, homens despreparados, pescadores, homens rudes. Nem todos eles eram assim. Quando a gente olha para a vida de Mateus, ele era um cobrador de impostos. Se ele era um cobrador de impostos, certamente, irmãos, ele tinha uma ciência muito grande dentro da matemática. Era um homem contábil e também, irmãos, por exercer a função de cobrador de imposto, ele se assentava nas alfândegas e muitas vezes as coletorias ficavam, irmãos, às margens dos rios que faziam ali a divisão de terras. E para que ele pudesse trabalhar nessas regiões, ele precisava falar pelo menos o grego, o latim, o aramaico e o hebraico. Eram pelo menos as línguas que ele tinha que dominar. Então, Mateus não era um homem tão simples assim. Mateus era um homem de uma certa posição e letrado. Porém, irmãos, Mateus ele é um homem odiado por toda a nação, porque o exercício da profissão de publicano ou de cobrador de impostos, como eram chamados pelos judeus de publicanos, e publicanos, irmãos, no latim é publicanus mesmo, e significa cachorro do povo, significa cachorro ou cão público. Imagine, irmãos, que as pessoas, quando olhavam para os cobradores de impostos, chamavam eles de cachorro do povo ou de um cão público. Por quê? Tamanho era a repulsa que Israel sentia desses homens, porque esses homens, irmãos, estavam inseridos dentro de uma sociedade à parte. Os publicanos, eles se dividiam em dois grupos. Eles tinham o grupo dos magistrados e o grupo dos submagistrados. Os magistrados, dentro da sociedade dos publicanos, eram aqueles homens ricos que estavam ligados diretamente ao governo de Roma e que exerciam poder de cobrar esses impostos nas ruas. Os impostos eram três: eram os impostos pelas vias públicas de pessoas que transitavam por elas, por onde eles passavam, dependendo de onde eles iam cruzar de uma cidade para outra, tinham que pagar o imposto como se fosse um pedágio. Havia um imposto sobre a terra e havia um imposto, irmãos, que era cobrado por pessoas
que, conforme o número de parentes da família, era um imposto à parte também. E esses publicanos, muitas vezes, ao cobrar os impostos, eles aumentavam as taxas para ficar com rendimentos para eles. Isso causava em Israel uma repulsa tão grande de ver alguém que era judeu trabalhando para os romanos e oprimindo os próprios judeus. Então, quando eles olhavam para os judeus, eles tinham uma repulsa tão grande, um ódio tão grande dessa classe de gente, que eles foram obrigados a fazer uma sociedade à parte, que é essa society magista, que era onde só os publicanos se reuniam. E dentro ainda dessa sociedade dos republicanos, ou dos publicanos, eles tinham duas denominações. Eles tinham os magistas e os submagistas. Quer dizer, quem eram os submagistas? Os mais pobres, os que só eram mandados, os que tinham que lidar com o povo, os que estavam na linha de frente para apanhar do povo todo dia. E os magistas, aqueles que mandavam lá de cima, era a escala mais alta, eram os que comandavam, eram os cabeças do negócio. No caso aqui, se nós lembrarmos de Zaqueu muito provavelmente era um magista, era aquele que tinha muito dinheiro. Por isso ele é capaz, ao se converter, dizer assim: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu posso retribuir 4 vezes mais. Mas Mateus não fez isso. Mateus, quando ele se converteu, ele só largou o que tinha e seguiu a Jesus. A gente olha para os evangelhos, eles vão se completando. O nome de Mateus inicialmente era Levi. Levi, irmãos, é um nome que eu acho de grande importância nós destacarmos, porque Levi é o terceiro filho de Jacó, que foi gerado de Lia. O terceiro filho de Jacó, quando ele é gerado por Lia, isso está lá em Gênesis, ele, ao ser gerado, Lia, ela olha para Jacó e ela era rejeitada de Jacó. E ela, quando olha esse terceiro filho nascendo, ela diz assim: bom foi o Senhor para comigo, porque me deu mais um filho e me ligará ao meu esposo. Quer dizer, então o nome Levi significa ligado, atado, juntado ou reconciliado. Levi, irmãos, mais tarde, pelas bênçãos que Jacó executa, Levi vai ser o responsável por cuidar da casa de Deus. Ele é o responsável por trazer as mazelas do povo na presença de Deus, levar diante de Deus as orações do povo e religar este homem a Deus e Deus ao homem. Então, quando nós olhamos para o nome Levi, nós logo entendemos que é uma pessoa que deveria ligar alguém a outro alguém. É um homem que está responsável pelo nome, pela reconciliação, pela atração, por religar alguém que estava afastado. Mas aqui existe um contraponto, um contrassenso muito grande, porque quem olha para Levi não sente vontade de se unir com ele. Quem olha e quem fala de Levi, tudo que vem à boca é dizer assim: ele não presta. Tudo que falam sobre Levi é dizer assim: aonde esse homem chega, nós temos que sair fora. Por quê? Porque os publicanos eram tão odiados dentro de Israel que nem os dízimos, nem as ofertas que eles davam eram aceitas pelo templo. Eles não podiam nem entrar no templo, imaginem ofertar e dizimar. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos olhar um texto em Mateus 18, 17, que Jesus está pregando e está dizendo ali acerca de pessoas que rejeitam o Evangelho, e ele vai dizer assim: essas pessoas são comparadas a publicanos e pecadores. Olha que classe que Jesus jogou lá embaixo. Para aquilo que o judeu entendia ser o mais repugnante da sociedade, Jesus disse assim: ó, quem rejeita a palavra de Deus não tem diferença nenhuma de um publicano. Quer dizer, o que o publicano é? O publicano é comparado ao mais vil dessa humanidade. Há isso na cultura do judeu. Em Mateus, no capítulo 9, do versículo 10 ao 13, os publicanos estão na mesma classificação das meretrizes. Imagine, irmãos, que situação, como que um homem anda de cabeça erguida, se ele é visto por todos como um prostituto. A Bíblia ainda vai dizer, lá em Mateus 18, no versículo 15 e 17, que os publicanos também estão na mesma classe dos pagãos. Por quê? Porque se ele não pode entrar no templo para adorar, ele não pode, irmãos, se achegar a Deus de forma nenhuma, isso no pensamento dos judeus.
Mas este homem está sentado na coletoria. Todos os dias ele está fazendo o seu papel. E eu acredito, irmãos, que como Deus tem um plano na vida de cada um, o propósito de Deus para a vida de Levi era tão grande, que neste dia ele vai cobrar impostos, irmãos, justamente à beira do mar da Galileia. Vem Jesus, irmãos, depois de uma grande pregação, depois de ter ganhado muitas almas, ele está, irmãos, pronto para atravessar a outra banda da Galileia. E quando ele vai chegando no meio da multidão, ele vê Levi sentado na coletoria, cobrando os impostos. E ele se aproxima, olha para aquele homem com um olhar terno e estende a mão para ele e diz assim: segue-me, Levi. E ele automaticamente, a Bíblia diz que largou tudo para trás e já seguia a Jesus. A alegria do coração de Levi é tão grande que a Bíblia diz que ele proporciona um jantar para Jesus. Neste jantar na casa de Jesus, na casa de Levi, ele se assenta e logo vão chegando aqueles do Society Magista, aquela sociedade só de publicano, vai entrando, vai enchendo a casa. Daqui a pouco entra um bando de outras pessoas que estavam excluídos de adorar a Deus, e consequentemente atrás dessa turma vem os fariseus, os saduceus, e vão entrando também para olhar o comportamento de Jesus. Eles estão de lá reprovando o que Jesus está fazendo, porque como que um homem que se diz ser santo, o próprio Filho de Deus, o Rei esperado por Israel, se assentaria a comer, irmãos, com alguém que é tido, irmãos, como um prostituto, que é comparado a uma meretriz, alguém que está, irmãos, na classificação do judeu como um pagão? Como que um homem santo pode dividir a mesa com gente desse tipo? E Jesus está sentado com eles, e quando eles fazem esse questionamento para os apóstolos, Jesus se vira para eles e diz assim: olha, eu vim para os que estavam perdidos, para os perdidos da casa do meu pai. Por quê? Porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Vocês precisam aprender uma coisa: vai primeiro aprender o que é misericórdia eu quero, e depois vocês vêm e falam para mim do que é justiça. Então Jesus, ele pega numa firmeza tão grande para com os publicanos, que ele coloca todos numa saia justa e tem uma resposta definitiva: eu estou aqui porque é no meio destes que eu preciso trazer salvação. Ou seja, os doentes precisam dos médicos e não os sãos. Isto é, irmãos, muitas vezes uma lição para mim e para você. Quando eu muitas vezes me julgo, irmãos, isento de mazelas, isento de pecado, isento, irmãos, de problema, eu estou isento também da presença de Deus, porque a presença de Deus veio para se manifestar para quem precisa de Deus. Eu preciso, necessito e careço da presença de Deus todos os dias da minha vida. Ainda que eu já cheguei a sentar-se como pastor na igreja, mas eu não estou isento de carecer e necessitar da presença de Deus na minha vida. O dia que eu disser: olha, agora eu estou limpo, eu estou puro, eu estou santificado, agora eu sou um homem totalmente pleno, a presença de Deus já não precisa mais existir em mim. Aí é a hora de Jesus vir e colher a minha vida. Mas se nós ainda estamos aqui, é porque Deus ainda tem uma obra para fazer na minha e na sua vida. E talvez nós já tenhamos chegados a Cristo, mas ainda estamos na condição de Levi, apegados, ligados a alguma coisa que está nos impedindo de servir a Deus melhor. Nós iniciamos esta mensagem dizendo que o nome Levi significa ligado a alguma coisa, ou apegado a alguma coisa. Levi estava apegado a muitas coisas, menos a Deus. Porque um homem que se submete a trabalhar de publicano numa sociedade que vê esta profissão igualada à profissão das meretrizes, isto é um homem, irmãos, que está apegado ao quê? Não é ao dinheiro? Quando a gente olha para a vida de Mateus, talvez no entendimento que a gente pode levantar acerca da vida de Mateus, era um homem que estava muito com o coração voltado para o dinheiro. Talvez o desejo de Mateus seria ser um Zaqueu da vida. Talvez o desejo de Mateus seria ser um magista, seria ser um comandante dos publicanos.
Porque alguém que se submete a um trabalho tão baixo por dinheiro é porque gosta muito de dinheiro. E é interessante, irmãos, que Mateus vai nos dar algumas pistas sobre isso, porque ele é o único que vai escrever, irmãos, acerca de algumas coisas relacionadas ao dinheiro. Como, por exemplo, Mateus, quando ele escreve o capítulo 6, o versículo de número 24, ele coloca uma descrição no Sermão da Montanha que só tem no evangelho dele. Ele diz assim: não podeis servir a dois senhores, ou você amará a Deus, ou amará a Mamon. Ou você desprezará um e servirá o outro, ou você vai servir a um e desprezar o outro. Não dá para servir os dois. Certamente ele está falando de coisas que ele entendia muito bem. O desejo de Mateus talvez era tão grande em busca dos bens materiais, do dinheiro, dos valores, que ele chega a igualar o dinheiro a Mamon. Mas essa tradução, irmãos, de Mamon para dinheiro é muito fraca, ela é muito substancial. Quando a gente fala de Mamon, a gente precisa entender Mamon, que é o Deus do dinheiro talvez, mas como um Deus que age prendendo e ligando as pessoas pelo dinheiro. É diferente, é como uma atuação maligna que vem sobre o coração de gente que está desejosa por bens materiais. Você pode ver, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando acerca da avareza, ele diz que a avareza é comparada ao pecado de idolatria. Ou seja, quem muito ama os bens que tem é idólatra. E quem está com o coração ligado no que o dinheiro pode comprar, ele está fadado, irmãos, a perder o reino dos céus. Jesus chega a dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque está vetada a entrada de ricos no céu? Não, os ricos também herdarão o céu, mas para que isso aconteça, o coração deles não pode estar no tesouro que está guardado no banco, mas sim no céu. A Bíblia vai dizer que é mais difícil entrar um rico no reino do céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É interessante essa passagem. Quero dar uma pincelada aqui, mas também nós vamos falar dela depois. Este camelo não é um animal, é uma corda que amarra navio. Imagina você pegar aquela corda que amarra navio, pegar uma agulha de costura e passa naquele buraco para ver se entra. É mais fácil você conseguir fazer um negócio desse do que um rico entrar no céu, porque o coração dele está contaminado pelos bens que ele adquiriu. A contaminação era tão grande na vida de Mateus, que Mateus está vivendo a sua vida só em prol de angariar fundos. Ele cobra e cobra mais. Ele, tudo que arrecada, tem um percentual que vai para o bolso dele. Talvez Mateus, que era aquele que deveria ligar os homens a Deus, ou trazer reconciliação, ele estava tão desligado de Deus porque o coração ligou-se aos bens materiais. Quer ver uma outra dica de que talvez o caminho seja esse? O único evangelho que vai trazer a parábola da pérola perdida é o evangelho de Mateus. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo de número 13, o versículo de número 44 a seguir. Você vai encontrar aí ele dizendo que o reino de Deus é como uma pérola ou um tesouro de grande valor que foi encontrado num terreno. Alguém que descobriu esse tesouro vai, vende tudo que tem e entrega ao dono do terreno e fica com o terreno, adquire o terreno para que o grande tesouro esteja com ele. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tinha possibilidades de enriquecer, eu tinha muitas maneiras de angariar e de levantar fundos e de fazer dinheiro, mas quando Jesus me pediu para segui-lo, eu larguei tudo para lá, porque eu achei um tesouro de maior valor. Eu abri mão de tudo que eu podia juntar. Para quê? Para receber das mãos de Jesus o reino de Deus. Que não, nós vamos ter uma descrição em Lucas, no capítulo 6 e o versículo 15, que possivelmente também ele era irmão de Tiago, chamado menor, porque Tiago lá é citado também como filho de Alfeu. O seu trabalho era indigno, porque ele cobrava taxas. Ele era da região de Cafarnaum.
e ele estava, irmãos, assentado na coletoria, na estrada de Damasco, onde ele se colocava, irmãos, a fazer a intermediação de Betsaida e o mar da Galileia. Ele é um cachorro do povo, ele é tido como alguém à margem da sociedade, ele está, irmãos, por todos odiado, mas Jesus olha para ele e vê nele uma vocação. O que me chama a atenção é que tem muita gente que, quando a gente chama para o Evangelho, a gente não se dá conta, irmãos, de que a vocação dessas pessoas estão escondidas. Tem gente que eu olho e digo assim, isso aí na obra de Deus não vai dar para coisa nenhuma, mas quando ele entra à casa de Deus, ele surpreende, porque logo ele se destaca nos trabalhos, ele vai para cima, ele aprende a palavra de Deus com facilidade, às vezes é um pregador, às vezes era um tímido que não abria a boca para conversar, e de repente Deus toma a vida dele e faz dele um orador da palavra do Senhor. Então a vocação de Levi está oculta, e está oculta por quê? Porque ele é odiado de todos. Quando muitas vezes nós nos voltamos a pregar o evangelho que nós pregamos, irmãos, não pode ser, irmãos, com o coração voltado na escolha. Quando eu olho para a vida de alguém, eu não posso classificar as pessoas. Quando eu vou pregar esse evangelho, seja para quem quer que for, eu não posso procurar falar do amor de Deus para alguém que eu me simpatizo com ele. Eu não posso pensar assim, não, eu vou falar com esse porque parece que ele é mais aberto, mais receptivo, e o outro ali é cara fechada. E às vezes você fala com aquele que é receptivo, que é brincalhão, e ele vira para você e diz assim, eu não quero saber desse negócio, muda o assunto. E talvez você fala para o outro que vive emburrado, que vive amargurado, e quando você fala uma palavra, ele se abre e diz assim, era tudo que eu precisava ouvir. Então nós nunca sabemos, irmãos, em qual dos terrenos a boa semente vai cair. E Levi era um homem, irmãos, de um terreno fértil, de um terreno que produziria grandes coisas, mas que todos olhando para ele, o tinham, irmãos, como um homem afastado de Deus e impossibilitado de reconciliar-se com Deus. Mas Jesus olhou para ele e diz assim, eu vejo nele uma grande vocação, este homem tem uma chamada, eu vou chamá-lo para estar comigo, vou prepará-lo. E olha o que vira Levi. Levi passa a ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo de Mateus. Mateus significa o dom de Deus, ou o presente de Deus. Olha um homem que era rejeitado, que era, irmãos, marginalizado, que vivia, irmãos, abaixo da margem da sociedade, mas agora, irmãos, pelo nome trocado na presença de Deus, ele se torna para nós um presente de Deus. Ele escreve para nós um evangelho, irmãos, riquíssimo de informações, e ele, irmãos, faz um trabalho maravilhoso para o Senhor. Alguns vão acreditar que Mateus ele vai morrer, irmãos, lá pelo ano 90 do ano de Domiciano, e acredita-se que Mateus ele pregou por toda a região da Pérsia, por toda a região do Egito, que ele andou, irmãos, por lugares como a Etiópia e morreu martirizado, morto por lanças ou por espadas, mas ninguém tem certeza disso. É tão interessante o evangelho de Mateus que, como disse Lucas, muitos outros se aventuraram em escrever os acontecimentos de Israel, e em cima deste evangelho muitos outros foram criados. Tem alguns evangelhos, por exemplo, evangelhos apócrifos, evangelhos que foram escritos mas não são reconhecidos como inspiração de Deus, que alegam que a morte de Mateus foi uma coisa muito espantosa. Olha o que diz um dos evangelhos, um evangelho, pseudo-evangelho, escrito por André. André e Mateus foram companheiros de viagem, e a Bíblia desses camaradas, ou o evangelho desses camaradas, vai dizer que Mateus ele morreu, irmãos, preso num determinado castelo. Amarraram seus pés às suas mãos, untaram ele de óleo de golfinho, colocaram estopas em volta dele, madeira, tocaram fogo, o fogo não pegou, mas em volta da onde ele estava começou a pegar fogo, formou-se um dragão de fogo e abraçou com a pessoa que mandou matar ele, que era um rei, não sei se da Pérsia, e um negócio fantasioso demais. Então a inspiração da vida deste homem, para alguns escritores da época dele, foram as mais diversas.
mas ele mesmo diz acerca dele, no capítulo 10, o versículo 3, que ele era Mateus, o publicano. Se você olhar nos textos de Lucas e de Marcos, nenhum deles chama ele de publicano, porque era tão baixo o nome, que somente o próprio Mateus falou acerca de si mesmo, que ele era publicano. Que coisa interessante. Quando a gente, irmãos, fala do testemunho da nossa vida, ninguém pode falar do que éramos, irmãos. Nenhum pode lançar no nosso rosto o que eu já fui, o que eu já fiz, porque tudo foi apagado por Deus. Só quem pode nos mexer no meu passado sou eu mesmo. O diabo não tem habilitação para lançar no meu rosto quem eu era e nem o que eu fiz. Só eu posso, irmãos, mexer naquilo que Deus apagou. E nesta noite, irmãos, todos nós que aqui estamos, temos, irmãos de Deus, uma borracha que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo o nosso pecado. Toda acusação caiu por terra. O nome que tínhamos foi trocado e o Senhor nos deu um novo nome na presença do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Mateus, então, é este homem, irmãos, que está vivenciando uma experiência de apego e de estar ligado às coisas do dinheiro. Mas aqui eu quero entrar na mensagem e ela é mais curta do que pensamos. Quando nós, irmãos, viemos para o Evangelho, adentramos a casa de Deus, nos aproximamos em servir a Deus, o que nos trouxe a presença de Deus? Ou o que tem nos trazido a presença de Deus? Nós buscamos a Deus por qual motivo? O que é que verdadeiramente tem me feito entrar por essas portas todos os dias? A minha grande preocupação é que muita gente ainda serve a Deus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode entregar, pelas coisas que Ele, pelas portas que Ele pode abrir. Talvez Mateus estivesse buscando, irmãos, totalmente equivocado, entendendo ser, irmãos, a vontade de Deus, o enriquecimento. O judeu até hoje acredita que ser rico é dom de Deus, e pode ser. Mas, irmãos, se o nosso coração se apegar ou se prender às riquezas, ele mesmo diz aqui, é impossível servir a dois senhores. E quanto crente quer provar para Deus que é possível servir a Deus e ter muito dinheiro? Me preocupa demais quando eu vejo um crente, irmãos, que abre mão das coisas de Deus para viver bens materiais. Me preocupa demais quando eu vejo alguém querer trocar de emprego, simplesmente, irmãos, sem nenhuma preocupação se ele vai cultuar, se ele vai estar na igreja, se ele vai vir num culto de Santa Ceia. Troca, simplesmente troca. Se Deus me abrir a porta, eu vou. Mas não é assim. Porque o Deus que provê, Ele provê, irmãos, na dificuldade, Ele provê com porta fechada, Ele não vai nos deixar, irmãos, padecer de necessidades. Certo é, irmãos, que privações todos nós viveremos, mas se o meu coração esperar em Deus somente nestas coisas, eu sou o mais miserável dos homens. Levi aqui até então era um homem miserável, era um homem avarento, era um idólatra do dinheiro, estava dominado debaixo do domínio de Mamon, ou seja, preso ao desejo do coração em enriquecer e ter, quando na verdade Jesus quer nos ensinar a ser. Troque hoje, irmãos, o pensamento talvez de uma porta maior, de querer estar, de querer ter, para ser alguma coisa. Jesus chama Levi e simplesmente diz para ele assim, vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele deixou tudo. Você está disposto a deixar tudo? Quantas vezes você já abriu mão de alguma coisa para servir a Deus? É difícil, irmãos. E eu não estou falando só de bens materiais, porque às vezes o mamão da nossa vida é um namoro que não está dando certo e está nos roubando a presença de Deus, e a gente insiste com aquilo. Às vezes o mamão da nossa vida é uma desavença familiar, que eu quero buscar ter o direito e fico batendo na mesma tecla e quero provar que estou certo e que o outro está errado. E quantas vezes Deus está dizendo assim, abre mão disso daí, deixa esse negócio num canto, não mexa mais com isso, para que eu possa entrar e fazer alguma coisa nova na sua vida. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos vivenciando a vida de Levi,
que éramos para estar atados e ligados a Deus, e nos desligamos da presença de Deus, porque buscamos outras coisas para satisfazer o nosso coração. Olha para Mateus e veja um Mateus que, quando ele recebe o convite de Jesus, a Bíblia diz que ele larga tudo e ele automaticamente faz um banquete e chama Jesus para sua casa. Irmãos, se Jesus entrasse em casa hoje, o que ele teria para comer? O que nós teríamos para ofertar a Cristo? O que é que eu tenho para pôr na mesa para o Senhor? Se a mesa for o teu coração, tem fartura aí? O que Deus, se assentando à mesa do teu coração, encontraria em você? Que tipo de vocação é a sua? Para onde você tem se inclinado? Qual é o chamado de Deus na sua vida? Em que você tem visto que Deus tem uma obra para com você? Que você possa sair daqui hoje pensando somente uma coisa: o Senhor me chamou, como chamou também a Levi. O Senhor me deu um novo nome, porque o meu nome no passado era horrível. Quando alguém me olhava de longe e gritava, eu tinha até vergonha. Mas hoje, quando me chamam, é pastor. É bonito isso. Lá na empresa eu fico muito feliz. Ninguém me chama de irmão, todo mundo chama de pastor. É o chefe, é o gerente, todo mundo que passa, pastor. Ô pastor, bom dia, pastor, pastor. E ficou pastor mesmo. E eu digo assim, que bom, isso é bom demais. E bom seria, irmãos, alguns outros lá é irmão. Tem muito crente lá, mas nem todos são chamados de irmão. É uns 2 lá ou 3. Ô irmão, fulano de tal, vem cá. Ô irmão, fulano de tal. Mas o irmão vem na frente do nome. Isso eu acho lindo. Porque a vocação deste camarada não se perdeu em meio da onde ele está. Se você, aonde você está, perde a sua essência, a tua vocação desapareceu. O teu chamado tem que vir na tua frente. A tua reputação tem que anteceder a sua presença. Antes de você pisar no lugar, alguém olhando e dizendo, ó, está vindo lá fulano de tal. Mas na frente vem a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal, o presbítero cigano, o diácono, né? Isso é lindo. Então quando eu olho, irmão, Jesus dizendo assim, Levi não, segue-me. E ele levanta e segue. Quando chega na casa, ele já não é mais Levi, ele é Mateus. Ele não está mais ligado ao dinheiro, mas ele se torna um presente de Deus para a nossa vida. E ele escreve, irmãos, este evangelho. E qual é a obra, irmãos, que certamente Deus tem para a tua vida? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós queremos orar com você. A Bíblia vai dizer, irmãos, a última vez que a Bíblia vai citar o nome de Mateus, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 13. Ele estava lá na casa, lá no tabernáculo, aguardando, irmãos, o batismo do Espírito Santo, firme e aguardando, irmãos, a promessa de Deus. Quando nós temos uma vocação, uma chamada de Deus, e entendemos isso, pode passar o que for, nós não abrimos mão. A gente cai, a gente levanta, a gente enfraquece, mas logo mais o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. A gente está sempre lutando, mas certo é, irmãos, que aguardando em Deus, confiante na vitória que Ele tem no nosso coração. Levi, em todo o tempo, odiado por todos, mas amado por Deus. É bom, irmãos, nós temos essa história. Eu já fui odiado de alguém, mas hoje, quando eu vejo as pessoas que queriam me matar, quando olham para mim, me abraçam e dizem assim, você faz falta aqui, sabia? Nós sentimos saudade de você. Isso é bom demais, né? Isso é gostoso demais. Só Jesus pode mudar isso na nossa vida. Se você entrou aqui hoje, sendo muitas vezes afastado de alguém, sendo muitas vezes aquele que não consegue ligar ninguém, põe tudo isso na mão de Deus. O Senhor é aquele que pode tirar este sentimento de abandono, de rejeição, de esfriamento, e pode fazer de você, irmãos, um presente de Deus para a vida de alguém. Nós vamos orar a Deus, e você peça ao Senhor que Ele possa fazer